Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor essa noite? Amém. É verdade, né? Não é porque eu perguntei não, né? Pode ter certeza que foi a melhor decisão que você tomou no dia de hoje, foi estar aqui nesse lugar. Quantos, né, poderiam estar aqui também, mas optaram talvez por descansar, passear, enfim, né? Mas você escolheu estar na presença do Senhor nessa noite. E com certeza Ele está muito feliz com essa decisão que você tomou. E eu creio que Ele irá falar com você nessa noite. Amém? Não sei se vocês notaram, mas de uns tempos aí, essa casa vem falando muito de oração, intercessão, né? Interceder pela família, interceder pelo nosso país. Enfim, alguém percebeu? O Senhor vem falando poderosamente sobre esse assunto. E não é porque se vem falando desse assunto. Ontem mesmo a gente teve um tabernáculo não marcado, não agendado, mas tivemos ontem um tabernáculo poderoso. Para quem esteve aqui. Quem esteve aqui ontem? Foi poderoso ou não foi? Se tivesse sido marcado, talvez não seria tão poderoso como foi, né? O Senhor, Ele trabalha dessa forma. Ele nos surpreende dessa forma. Quando a gente menos espera, Ele vem e faz a obra na nossa vida, trabalha, se manifesta da forma que Ele quer se manifestar. E ontem a gente teve um tabernáculo poderoso aqui. Quando a pastora começou a falar de oração, eu fiquei preocupado e ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. Preocupado por quê? Porque essa era a minha mensagem. Não porque ela falou ontem, mas na quarta-feira passada, que seria o tabernáculo. E feliz porque é isso que o Senhor quer tratar nesse tempo. A nossa vida de oração com Ele. E quando eu estava orando na quarta-feira passada ali em cima, eu não conseguia orar sem que fosse repreendendo espírito de morte. Eu tentava mudar a minha oração, eu não conseguia, eu voltava para a oração. Espírito de morte. Espírito de suicídio. Eram as duas orações que eu conseguia fazer só. E eu falei, mas Pai, morte? Sim, morte espiritual. A igreja está morrendo porque não ora. A igreja está padecendo porque não ora. Famílias estão sendo atacadas porque não oram. E quando a pastora me avisou com 50, 100 dias de antecedência que eu ia pregar, ou seja, terça-feira à tarde, tentei, Pai, o que o Senhor queres? Tentei pensar em um tema que a igreja pudesse se empolgar, né? Um tema que a igreja viesse vibrar, porque eu não sei se você vai vibrar hoje, mas geralmente quando a gente fala de oração, a pessoa não gosta de orar não, é um assunto que as pessoas, né? Mas o Senhor falou, não, é isso que eu quero tratar com a igreja, é isso que nós estamos tratando nesse tempo, é isso que eu estou tratando nesse tempo. A oração do povo, do meu povo. A vida de intimidade do meu povo. Eu disse, então tá bom. Vai parecer que está meio repetitivo, porque a pastora fala de oração, tem falado de oração. A pastora Genilda orou aqui,
que nós precisamos ter momentos, intimidades, presença com Deus, né? Então é isso que o Senhor quer tratar hoje nessa noite. Amém? Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor sobre oração? Creio que se você não é uma pessoa que ora como deveria orar, eu creio que nessa noite o Senhor irá trabalhar na sua vida. Mas antes eu queria agradecer o privilégio, a honra de estar aqui, porque tem muita gente aqui que com certeza é mais capacitado que eu para estar aqui. Mas quis o Senhor que fosse eu que estivesse aqui nessa noite, né? Então eu creio que Ele irá falar conosco. Então eu quero honrar a vida do nosso apóstolo, né? Pastor Gilberto, que está aqui. Nossa apóstola que não está aqui, está em outro lugar por motivos de forças maiores, né? Mas eu quero honrar a vida deles por isso. Amém? O Gudrian não está aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta. R$2 ou uma oração poderosa? Acho que R$2 é pouco, né? R$100 ou uma oração poderosa? R$1.000 ou uma oração poderosa? Olha lá, que se alguém chegasse com 1.000, 100, você ia balançar, né? Mas eu creio que aqui só tem pessoas de oração. A oração é um ato que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvar diante de um ser transcendente divino. Eu não sei se você já se perguntou alguma vez, por que eu devo orar se o Senhor sabe de todas as coisas? Você já fez essa pergunta para você? Por que eu devo orar se o Senhor sabe de todas as coisas? Ele me formou, Ele sabe cada passo que eu dou, as coisas que eu apronto, as coisas que eu faço de bom. Não é verdade? Ele não sabe todas as coisas? Ele não sabe, Ele não conhece e sabe as minhas necessidades? Aquilo que eu estou precisando? Então, por que eu devo orar se o Senhor já sabe todas as coisas? Eu não passei para comunicação, mas coloca para a gente aí Provérbios 16, 1 e 2. A gente também lê a Bíblia, não é só ora não. Rapaz, o pessoal está rápido, eu nem passei para eles. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a gente viu aqui que o Senhor Ele tem planos para nossas vidas. Mesmo que a gente não tenha que orar, Ele tem os planos dele para a nossa vida. Ele sabe que nós precisamos e nós necessitamos, não é verdade? É isso que eu entendi aqui do versículo. O Senhor tem planos. O Senhor conhece as nossas necessidades. Então por que nós devemos orar? Eu acho que é 50 páginas, se eu não me engano. É brincadeira. É um tecladista aí, eu gosto de um fundo musical. Acho que fica mais... A oração, ela não é uma informação que passamos para Deus. Não é um tipo de recado. Porque, como eu falei, o Senhor já conhece o nosso coração, Ele já sabe a nossa necessidade. Então, eu não oro para passar uma informação para o Senhor. Ó Pai,
eu estou precisando que o Senhor restaure o meu casamento, porque o negócio não está fácil. Então não é um recado que eu preciso passar para o Senhor, porque Ele já sabe. A oração não é uma informação. Tiago 4, 2 e 3. Eu já vou lendo aqui, que eu já deixei tudo aqui prontinho para ficar mais fácil até para mim aqui. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui Deus nos mostra que nada tenho porque eu não peço. Então, mesmo que Ele saiba que de tudo que eu preciso, eu entendi que eu preciso orar. Nada tenho porque eu não peço. Quando peço, não recebo, pois oro de forma errada. Faço a coisa certa, mas do jeito errado. Então, o Senhor sabe das minhas necessidades, mas Ele precisa que eu tenha uma ação de orar, de buscar. Nada tenho porque não peço. Quando peço, quando peço, não recebo, pois oro de forma errada. Vamos lá, Mateus 6, 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de você pedir. Então volta a falar. Por que oramos se o Senhor sabe o que eu preciso e necessito? Aqui Ele está falando. Antes de você pedir, eu já sei a sua necessidade que você precisa. Então vemos que Deus conhece todas as coisas, certo? Entendendo esse princípio, eu faço a pergunta mais uma vez: por que devemos orar? Eu estou falando bastante isso porque quando você estiver em casa assistindo o Big Brother, eu sei, meu, você assiste Big Brother, né? Cuidado. Se você estiver assistindo a Rede Globo, o Senhor vai chegar, o Espírito Santo vai chegar e vai falar: por que você deve orar? O Senhor vai falar com você, você vai ver. Por que eu devo orar? E você vai sair correndo, vai trancar a porta do quarto e vai orar. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Então, por que eu devo orar? Deus ouve o clamor dos homens. E Ele espera isso de nós. Uma manifestação. Ele espera isso, uma ação. Oração é uma ação. Que outra coisa que você vai ouvir eu falar é: oração é uma ação. Se você não tem, Satanás tem por você. Se você não tem essa ação, Satanás vai ter por você dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Se você não tem essa ação de orar, pode ter certeza, eu não tenho medo de falar, de errar o que eu estou falando. Satanás vai ter essa ação por você. Só que ao contrário. Ele vai fazer tudo aquilo que você não gostaria que acontecesse na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Ele vai vir com essa ação para destruir a sua vida. Então, oração é uma ação. Você precisa ter essa ação. Então Deus ouve o clamor dos homens. Josué 10 e 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus aqui está falando de Josué, quando ele ora a Deus para o sol e a lua, né? E o dia se estender, para que eles pudessem vencer a guerra, vencer os seus inimigos.
Ou seja, a Bíblia não está dizendo que Deus fez aquilo apenas porque Ele quis. Ele fez para atender aquilo que alguém que o servia, pedindo e clamando, e que aquela oração ia de acordo com a sua vontade, Ele atendeu. Então, com certeza, o Senhor Deus, Ele sabia que Josué precisava da sua intervenção, da sua ajuda diante daquela guerra. Com certeza, o Senhor sabia. Mas o Senhor esperou o quê? Que Josué fizesse o quê? Clamasse, orasse ao Senhor Jesus, mesmo ele sabendo que ele precisava. Só então, quando Josué clamou ao Senhor, o Senhor entrou com providência. O Senhor parou o sol, a lua, e estendeu aquele dia para que o povo de Israel vencesse aquela guerra. Você não está entendendo? Ou você está entendendo? Amém? Salmos de Davi em 6 e 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Estou passando ali alguns versículos. Daqui a pouco a gente vai frisar mais sobre a necessidade da oração. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Então não se trata só de fazer o que Ele quer. O Senhor atende a minha oração quando Ele não vai contra a vontade dEle. Então o Senhor, a gente viu que Ele tem planos para nossas vidas. E Ele trabalha de acordo com as vontades deles na nossa vida. Mas também, quando a nossa oração é a vontade do Senhor, Ele age, Ele trabalha. Amém? É isso que a gente viu aqui. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos ou que fazemos. A oração aliada com a vontade de Deus é garantia de resposta. Então, quando nós oramos em concordância, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que é garantia de resposta. Eu creio que a vontade de Deus é que o seu povo desperte para a oração. E é por isso que Ele tem tratado desse assunto aqui, nesse lugar. Muitas igrejas, na pandemia, fecharam. Não foi porque não estava tendo mais culto. Não era porque a igreja estava fechada. É porque provavelmente é uma igreja que não tem oração. Aqui, quando nós estávamos na pandemia, o que a gente fazia? O que a pastora fazia? Orava, live, todo dia, orando, intercedendo por esse lugar. Porque se nós não tivéssemos feito isso, se a nossa apóstola não tivesse feito isso, pode ser que essa casa aqui também estaria com as portas fechadas. Talvez nós não estaríamos aqui. Mas foi o poder da oração que nos manteve de pé. Foi o poder da oração que talvez um dos seus familiares não perdeu a vida na pandemia.
Você está conseguindo entender a necessidade da oração? Nós vamos já chegar na necessidade da oração nos nossos lares, porque essa é uma campanha da família. E eu não estou falando de oração só porque nós precisamos orar aqui na igreja, só porque nós precisamos orar em grupo. Estou falando porque nós precisamos orar por nosso lar, nosso trabalho, pela nossa família. A oração, meu querido, não é só dentro da igreja, quando vem aqui na frente e ore. É uma oração que o Senhor se alegra, mas a oração que o Senhor sente mais prazer é quando você fecha a porta do seu quarto e fala com Ele. Essa é a oração que o Senhor mais sagrado espera de mim e de você. Amém? Então a oração alinhada com a vontade de Deus é garantia de resposta. A humanidade está sendo sacudida por falta de oração. É verdade ou não é? Eu estou mentindo? Ei, não é culpa do governo, não é culpa da economia. É porque o povo de Deus não ora mais. A humanidade padece porque nós não oramos mais como deveríamos orar. Ideologias demoníacas têm entrado nas famílias. Eu nasci homem, mas posso ser mulher. Nasci mulher, mas posso ser homem. Nasci um ser humano, mas eu posso ser um animal. É assim que está a humanidade hoje. Inversão de valores. Professores é que tem que respeitar os alunos. É os pais que têm que obedecer aos filhos. O que é isso? Essa é a ideologia que Satanás tem implantado na humanidade. E cadê o povo de Deus que não ora mais? Essa é a ideologia que Satanás tem implantado dentro das igrejas, dentro da sua casa, meu querido. Na minha casa. E nós não oramos mais. Estamos deixando Satanás agir. A nossa ação de oração que nós deveríamos ter, é Satanás que está tendo a ação dele, de destruir a nossa casa, destruir a nossa família. Então a humanidade padece, porque a igreja não ora mais. Você pode ver, eu conheço algumas igrejas, até porque por perto, que se você for lá, acho que hoje não tem culto, mas se você for lá, tá assim de gente, ó. Se você for num domingo, tá assim de gente. Mas a maioria dessas igrejas, as pessoas não são livres, sabe? Não tem oração. Você pode ser crente de qualquer jeito. Você pode até beber uma cerveja, sabia? Está lotada assim, ó, essas igrejas. Meu Deus, a Tempo de Milagres está vazia. Pouca gente. Mas as que estão aqui são pessoas que oram. E é essa igreja que o Senhor procura. É esse tipo de igreja que o Senhor está procurando. Não se iluda em querer ir para uma igreja que está cheia. Claro, tem igrejas que são grandes, tem estrutura grande, tem pessoas de Deus lá. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá são todas pessoas erradas. Mas a maioria dessas igrejas, você é livre para ser como quiser. Não precisa seguir a Bíblia, não precisa orar. Mas, com certeza o Senhor tem se entristecido bastante com isso. Muitas igrejas estão sendo abaladas por falta de oração. A igreja não quer mais orar. Quando chamam para orar, a pastora chama para orar, todo mundo faz cara feia, né? Tem uns que faz até assim, ó, diz ela. Diz ela, né? Não sei. Ela viu aí. A igreja não quer mais servir.
Ei, meu querido, sabe por que você não quer mais servir? É porque você não ora. Porque quem ora tem a presença do Senhor na vida. E não é qualquer coisa que faz ela desanimar e desistir. Então me desculpem falar isso. Talvez você vai sair daqui um pouco magoado, chateado. Mas se você não tem mais desejo de servir, é porque provavelmente você não é uma pessoa de oração. Você tem deixado as coisas do mundo te consumir. Você tem deixado as coisas do mundo te corromper. O teu espírito está morto, porque não tem oração. E é a carne que domina a sua vida. A igreja não quer mais adorar. A igreja está cansada. E Satanás está com todo o fôlego. A igreja está cansada. E Satanás e seus demônios com todo o fôlego. Entrando na sua casa. Entrando na sua vida. Porque você não tem oração. Precisamos orar. 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ei, meu querido, a tua terra, a tua nação, só será sarada quando você se posicionar em oração por ela. A sua casa só será sarada quando você se posicionar por ela. Porque se o meu povo não se humilhar e não orar e não buscar minha face, nada poderei fazer. Eu e você precisamos orar. Choralabassuri da cantarabas. Choralabassu. Santo, santo é o teu nome. Mas é verdade que nem todas as nossas orações o Senhor vai responder. Quantas orações você fez e eu não tive resposta do Senhor? Será que o Senhor não ouve a minha oração? É verdade. Nem todas as orações que nós iremos fazer o Senhor irá responder. Mas não é porque Ele não me ama, não é porque Ele não quer o meu bem, é porque muitas vezes vai contra a vontade dEle. Nem tudo que pedimos Deus fará por nós. Davi clamou a Deus pela cura do seu filho. Aquele filho que ele adulterou com aquela mulher, Ele orou, clamou a Deus para que o Senhor o curasse. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa que Deus amava demais. Então não é porque Deus me ama tanto você, que qualquer oração que você fizer Ele vai responder, não. E não é por esse motivo também que você vai parar de orar, deixar de servi-lo porque Ele não respondeu a sua oração. Mas é que muitas vezes vai contra a vontade dEle. Então em 2 Samuel 12, 5 e 18. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, o recusou comer. E no versículo 18, só um pedacinho: 7 dias depois a criança morreu.
que Davi fez? Clamou a Deus: Pai, tem misericórdia do meu filho. Não permitas que ele morra. Mas o menino veio a falecer, porque provavelmente foi contra a vontade de Deus. Não porque Deus não amava aquela criança, longe disso, mas porque ia contra a vontade dele. Então, meu amigo, minha amiga, possa ser que você já orou por um ente querido e ele já não está mais aqui. Provavelmente você já orou por tantas coisas que não aconteceram, mas a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável. Isso, porque Ele não te respondeu, não significa que Ele não te ama, que Ele não ama a sua família. É porque Ele tinha propósitos maiores. Amém? Então, nós devemos orar, mas nem todas as vezes que nós orarmos, o Senhor vai responder. Mas não se esqueça, o Senhor quer o melhor para mim, para você, para sua casa, para sua família. Amém? Ele não faz isso porque Ele não te ama, porque Ele é um Deus mau, um Deus ruim, não. O Senhor tem seus motivos, o Senhor tem a sua forma de trabalhar, que muitas das vezes nós humanos não conseguimos entender. Mas sempre será boa e perfeita a vontade de Deus, por mais dolorido que seja. Orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Então às vezes a gente ora com fé: meu Deus, eu quero isso. Mas o Senhor trabalha de outra forma. E com certeza essa outra forma será melhor para nós. E agora, alguns benefícios da oração na família. Nós estamos falando de família, né? Família que ora unida permanece unida. Família que ora junto permanece junto. Família que intercede junto, sua estrutura é forte. Não é qualquer armadilha de Satanás que vai destruir sua casa. Pode ser que você olhe para sua casa, para dentro do seu lar, olhe para sua conta bancária, está zerada. E você olha para teu vizinho, que também é cristão, mas é aquele cristão mais ou menos, conta bancária está assim. Mas lá da sua casa você ouve os palavrões, você ouve as panelas pulando para um lado e para o outro. Provavelmente é uma família que não ora junto. Provavelmente é uma família que não tem oração. E a sua família que tem oração, não tem uma conta bancária gorda, mas tem paz. As pessoas sentem vontade, desejo de estar com você, de estar na sua casa, porque há uma luz. Orar em família é garantir que suas orações sejam respondidas. Mateus 18, 29 e 20. Estamos terminando, tá? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Orar em família é garantir
que suas orações sejam respondidas. Como eu falei, a oração é uma ação que, se você não toma, Satanás toma por você. Se você não toma essa ação de orar junto com a sua família, Satanás vai fazer a oração do jeito dele. Então está na sua mão a decisão de tomar essa ação de orar com a sua família, buscar a face do Senhor com a sua família, ou deixar que Satanás tome essa ação por você. Família que ora junto garante proteção para o seu lar. Quando você ora, a sua casa está protegida. Quando você tem uma vida de oração, a sua casa está protegida. A sua família está protegida. A oração é uma ação que, se você não toma, Satanás toma por você. A oração em família edifica o caráter e a vida espiritual. A oração tem o poder de mudar, de edificar a nossa vida, o nosso caráter. Nós somos pessoas verdadeiras. Não somos pessoas que mentimos. As pessoas podem até não acreditar, mas o Senhor conhece o teu coração. Quando nós temos uma vida de oração, o nosso caráter é outro. Porque nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. A oração tem o poder de edificar tanto o caráter, ser honesto, ser justo, pacificador, ter domínio próprio, e outros como a vida espiritual. Então ore para tomar decisões, para não ter que orar depois pelas consequências. Sempre ore para tomar as decisões, para que o Senhor possa te dar discernimento, sabedoria, para depois você não ter que vir orar pelaquela situação complicada que ficou, porque você não orou, não entregou ao Senhor, não apresentou. Aquele que deixa tudo nas mãos de Deus, verá a mão de Deus em tudo. Aquele que entrega a sua família na mão de Deus, verá a sua família nas mãos de Deus, em tudo. Nas suas finanças, no teu relacionamento com a tua esposa, esposo, irmãos unidos. Claro que irmão sempre vai brigar, né? Mas é aquela briguinha saudável, né? Mas você tem uma família edificada no Senhor, porque você ora. Eu não sei, talvez a sua casa não esteja um mar de rosas, não esteja como você gostaria que estivesse, mas talvez seja porque você não esteja orando também com ela. Eu sei, meu querido, às vezes a gente não tem força. É verdade. Muitas vezes eu não tive força para orar. O espírito estava fraco. Mas é nessas horas que precisamos ter ação. É nessas horas que o Senhor mais trabalha nas nossas vidas. Porque quando está tudo bem, geralmente a gente esquece um pouco do Senhor, né? Só quando está na hora da morte, amém, que a gente não sai mais do secreto, né? É por isso que às vezes o Senhor dá uma apertadinha aqui e ali, porque opa, não ora mais, não me busca mais. A nossa oração precisa ser constante. A nossa família não ficará de pé se não tiver oração.
precisamos orar pela nossa casa, precisamos orar pela nossa igreja, precisamos orar pelos nossos irmãos, mas o Senhor está te esperando lá no secreto. O Senhor precisa bater um papo com você. E não é Ele que vai te chamar, é você que tem que chamar Ele. Ele está lá esperando. O Senhor precisa conversar com você. Quanto tempo que você não ora? E meu querido, não é aquela oração que eu saio correndo de casa: Pai, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, meu dia de hoje, amém. Não é essa oração que o Senhor espera de você. Não é essa oração que o Senhor está com saudade. É a oração no secreto. A oração é a arma do crente contra esses dias maus. Você pode ler a Bíblia, você pode saber de cor a cor todos os versículos, com certeza mais que eu, mas isso não é o suficiente para uma vida de um cristão. A oração, você está entendendo? Quando nós temos uma vida de oração com Deus em intimidade, às vezes não precisa nem a gente falar, sabia? Às vezes só em estar próximo daquela pessoa que tanto necessita de Deus, ela já consegue sentir a presença. Quando nós temos uma vida de oração. Para a gente finalizar, eu queria só fazer um breve teatrozinho, rapidinho. Não vai demorar. Só para me mostrar mais ou menos como que funciona. Gostaria de uma pessoa aqui rapidinho. Quem pode me ajudar? Bem rápido. O Johnny, digamos que ele não é uma pessoa de oração. E eu sou uma pessoa que preciso muito de Jesus. Estou perdida, estou precisando, necessitando da presença do Senhor. O Johnny vai chegar até mim, vai fazer um convite. Vamos à igreja, vamos visitar a igreja e tal. Ele não tem uma vida de oração, beleza? Então vai lá, Johnny, você vem e me convida. Vamos ver um dia aí pra gente ir, beleza? Pode, qualquer coisa eu te aviso aí, tá? Tá bom? Beleza. Agora, o Johnny, ele tem uma vida de oração. Ele vai lá, ele vai buscar o Senhor, vai interceder, vai ter uma vida de intimidade com Deus e vai fazer o convite. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos pra igreja comigo? Vamos, meu querido, precisava muito. Você é uma pessoa, é uma luz na minha vida. Vamos ter a campanha da família na quinta-feira. Amém. Vamos para a campanha da família, vamos junto. Amém. Glória a Deus. Quando nós temos uma vida de oração, o Senhor já trabalhou na minha vida. Antes mesmo de ele chegar lá, eu só estava esperando esse convite. Mas quando é uma pessoa que não tem uma vida de oração, claro que Deus usa. Quando Ele quer usar, Ele usa. Mas é bem mais provável que Ele vai usar aquela pessoa que tem uma vida de oração com Deus. Então, quando Ele já se prontificou em querer me convidar, me ajudar, o Espírito Santo já trabalhou na minha vida para que eu pudesse aceitar. Mas quando Ele não tinha uma vida de oração, eu não senti nem desejo de ir. Então quando você tem,
quando você tem uma vida de oração, antes de você chegar naquela pessoa, o Senhor já trabalhou na vida dela. Mesmo antes de você abrir a boca, o Senhor já trabalhou na vida dela. E é isso que a igreja necessita. É isso que a igreja do dia de hoje necessita. Uma vida de oração, para que possa impactar as pessoas. Pessoas estão morrendo aí, tirando a sua própria vida. E nós não temos nada a entregar para elas, porque nós estamos vazios. Pessoas próximas aqui estão morrendo, precisando de nós, mas nós estamos vazios. Não temos nada a oferecer para nossos familiares. Eles não vêem nada em nós, porque estamos vazios. Eu não quero ser igual a esse. É por isso que a igreja do Senhor tem sofrido tanto, porque estamos vazios. Amém? Espero que você não tenha ficado chateado com a mensagem, triste. Mas eu creio que um novo tempo está chegando sobre essa casa. Ontem tivemos um tabernáculo poderoso de oração. O Senhor está se manifestando nesse lugar. E eu creio que teremos uma igreja que é apaixonada por orar. Uma igreja apaixonada pela oração. Você crê? Quantos irão buscar o Senhor, a face do Senhor? Não perca seu tempo, meu querido. Não perca seu tempo. Aproveite enquanto dá tempo. Aproveite enquanto você tem tempo. Porque amanhã pode ser muito tarde. Se conserte com Deus. Se conserte com o Senhor. Primeiro se conserte no individual com o Pai, para depois você se juntar com o seu grupo e orar, interceder pelo seu grupo, seu ministério. Primeiro você tem que se consertar com o Pai. A sua vida na intimidade precisa se consertar com o Pai. Não é só a oração em grupo que vai mudar a situação. Porque como eu vou mudar um grupo se eu primeiro preciso mudar? Como eu vou mudar alguém se eu preciso ser mudado? O Pai quer te ouvir em secreto. Amém? E essa é a mensagem dessa noite. Espero que o Senhor tenha trabalhado na sua vida, que a partir de hoje você já comece uma vida de oração com a sua família, com a sua casa. Amém? Amém, glória a Deus.